não reparei a cara de sono. Eu acabei de chegar do meu plantão da CTI, no hospital em que eu trabalho. Isso é um plantão que eu gosto muito na semana. Quem me arrumou esse plantão foi uma médica que eu acompanhava durante os estágios. E a primeira vez que eu fui a esse plantão foi para substituir ela. A equipe acabou gostando e ela me disse que assim que pintasse uma oportunidade de trabalho nesse local, ela iria me avisar. E acabou que ocorreu essa oportunidade. Na verdade, surgiram duas vagas de trabalho, uma na emergência e outra na CTI. E eu preferi optar pela CTI. O CTI, por ser um plantão que eu me identifico mais, apesar de ser ambos os plantões terem suas complexidades, o de CTI é um plantão que são muito difíceis de você conseguir. E esse hospital, eu gosto muito dele. É um trabalho que eu me sinto realmente realizado nesse local. E eu optei, né, como dito anteriormente, pela CTI. E antes de ir para esse plantão da CTI, eu estudo alguns casos que são mais frequentes durante essa jornada de trabalho. Que, no caso, antes de ir, essa semana eu estudei os acidentes encefálicos isquêmicos hemorrágicos e também casos de distúrbios eletrolíticos, de sódio, potássio e ácido básicos, que são muito frequentes durante esse plantão. Inclusive, por obra do destino, é até muito interessante falar que durante o plantão eu tive 2 pacientes com acidente encefálico isquêmico hemorrágico e o caso que vou contar hoje para vocês, que é o da paciente com hiponatremia, que é um distúrbio eletrolítico. Paciente feminina, VDPT, de 25 anos, que teve hiponatremia. E, no caso, o paciente, durante as perguntas da HDA, informou que, por sofrer de obesidade, fazia utilização de medicamentos para emagrecimento. Além disso, ela relatou também que fazia utilização de antidiuréticos sem prescrição médica para diminuição da retenção líquido e também para ajudar no emagrecimento. Que me alertou para o que me fez alertar para o diagnóstico de hiponatremia dela. Durante o exame físico, constatei que ele tinha estado geral bom, apresentava pressão sistólica e diastólica normais para aquele momento, nada de alterações grandiosas que trouxessem preocupações. Ela também apresentava localização e orientação no tempo e espaço boa e apresentava também frequência cardíaca e respiratória normais. Solicitei exames complementares de hemograma completo, níveis séricos de sódio, cálcio e cloro, uma vez que para se constatar melhor a hiponatremia, deve-se observar também os níveis desses 2 outros eletrólitos, além do sódio, pois o cloro frequentemente é associado aos casos de hiponatremia, pois quando o sódio baixa, a tendência dos níveis desse eletrólito também é baixar. No caso, ele serve como meio de confirmação para o exame de hiponatremia. Quando os resultados do exame saíram, notei que os níveis de sódio milha equivalente da paciente, os níveis de sódio sérico dela, estavam abaixo do normal, o que caracterizava a hiponatremia. Neste caso, a conduta a ser tomada seria a correção dos níveis de sódio, feitas através do cálculo da forma da correção, e no qual você utiliza os níveis de sódio sérico da solução da qual você vai usar. E, especialmente nesse caso, eu resolvi tomar uma conduta de correção conservadora por causa da comorbidade da paciente. E também para evitar os danos neuronais a ela. Essa conduta conservadora consiste em fazer a correção de sódio com 10 a 12, que não ultrapasse 10 a 12 miliequivalentes de sódio por dia, ou 0,5 a 1 miliequivalentes de sódio por hora, de infusão na corrente sanguínea. A correção de sódio não pode ser feita muito rápida, uma vez que como a corrente sanguínea estaria hipotônica em relação ao meio extra, as células que estariam com uma concentração maior de soluto, elas teriam um baque muito forte. Um desses casos especiais é o neurônio, que por motivos de proteção
acaba diminuindo os níveis de eletrólitos dentro da concentração celular dele. E quando os níveis de sódio mudam muito rápido na corrente sanguínea, os neurônios eles não estariam muito preparados para essa diferença. No caso, o neurônio que acabou se livrando dos eletrólitos ficaria muito menos concentrado, ou seja, hipotônico. E o meio que agora está muito lotado de sódio, ele seria um meio hipertônico, fazendo o quê? Com que a quantidade de água das células do neurônio fosse totalmente direcionada para a corrente sanguínea. E isso causaria a apoptose ou plasmólise das células nervosas, que ocasionaria um quadro irreversível no paciente de danos neuronais. Síndrome da desmielinização osmótica. Isso ocorre por causa das concentrações intravenosa e extracelular. A correção de sódio da paciente foi um sucesso, inclusive durante o tratamento ela ficou um pouco agitada, tentando levantar para ir ao banheiro, conversava bastante e eu tive que me atentar bastante a ela, pois ela poderia ocasionar alguns problemas no CTI. Ele tem muitos pacientes que estão em estados bem mais graves e tem que tomar cuidado para que não ocorra alguma coisa. Eu tive que ficar conversando com a paciente por muito tempo para a agitação dela não ocasionasse problema durante o plantão, e essa é a conduta correta a ser tomada. Muitos médicos se sentiriam tentados a anestesiar a paciente para que o plantão ocorresse de forma mais tranquila ou menos cansativa, que é uma prática muito abominável. Utilização de medicamentos como midazolam para que o paciente fique sonolento e pare de certa forma, de perturbar a ordem durante o plantão. Mas essa prática ela é muito abominável e não deve ser feita, pois o paciente que foi em busca de tratamento de uma doença pode sair do CTI com outros problemas, como renais ou neurofisiológicos, ocasionados devido ao uso desse medicamento. Não é aconselhado, sem necessidade.